Olá, comunidade Manancial, sejam todos bem-vindos. Nós já chegamos. Hoje nós temos mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Isso mesmo. E hoje nós estamos assim a finalizar a nossa série Abençoados para Conquistar. É verdade. E para tal, nós vamos terminar com um tema bem particular. Hoje nós vamos falar das 10 etapas para uma meditação eficaz. É verdade, meditação eficaz. Se você lembrar, nos programas, nas edições passadas, nós falamos muito da questão de deixar que o Espírito Santo te oriente, que o Espírito Santo te ajude. E isto não é possível se você não tiver cheio da palavra, se você não souber quando é que Ele está a falar contigo. E isso passa por meditar a palavra do Senhor. Ele vai estar baseado no livro de Josué 1:8. Alguns de vocês, se calhar, ali em casa já sabem, mas eu vou ler rapidamente para ajudar alguém ali em casa também. Não saia daí, por favor. E diz assim, então, a palavra do Senhor em Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É verdade, serás bem-sucedido. Nós falamos que conquistar é ter êxito, é ter sucesso sobre algum projeto, algum objetivo traçado. Então, como manancial no deserto de alguém, como fonte que nós somos chamados a ser no deserto de alguém, nós precisamos estar ligados mesmo à fonte das fontes. Precisamos estar ligados, conectados ao manancial por excelência que é Jesus. E isto passa por meditar a palavra do Senhor, que é a Bíblia, né? E então, isto também vai nos ajudar a lhe conhecer, porque é através da palavra de Deus que nós vamos saber o que é que Ele tem para nos ensinar, o que é que Ele tem para nos mostrar, o que é que Ele tem para nos revelar. Boa. Então, passando assim para a primeira etapa, eu gostava primeiro mesmo de lhe ajudar ou nos ajudar a compreendermos, a percebermos aqui um aspecto muito importante, que é a diferença que existe entre ler a Bíblia e meditar a Bíblia. Ler a palavra do Senhor e meditar a palavra do Senhor. Então, os dicionários dizem, mostram que ler é folhear, é passar apenas, não é? Tipo, percorrer apenas. Já meditar, quando nós falamos de meditar, é entrar numa profunda reflexão, é estudar. E quando nós falamos de estudar, alguns de vocês se calhar vão se lembrar, não é nada mais, nada menos senão instruir-se, não é? Estudar é compreender aquilo que nós estamos a ler, é entender o que nós estamos a ler. Então, assim, vou passar rapidamente para a primeira etapa. Como primeira etapa, eu trago a questão de definir um compromisso diário. Faça um compromisso diário contigo mesma, contigo mesmo, né? De ler a Bíblia. Como nós já vimos aqui na diferença, ler é apenas passar, mas claro que quando você vai percorrer, o facto de você estar a percorrer, há sempre alguma coisa que vai
ficar, porque a nossa mente, a nossa memória é como um gravador. Vai ter sempre alguma coisa que vai ficar ali. Então, o ler é importante que seja diariamente. Esta é a primeira etapa. Agora, a segunda etapa é definir ou escolher um lugar. Aqui eu diria, há quem tem uma casa grande e então consegue ter um escritório e por este motivo consegue fazer do escritório dele o momento dele, o lugar dele para ler a Bíblia ou meditar. Mas há quem também não tem, mas uma casa grande, uma casa que tenha escritório, mas ainda assim é possível você definir um lugar onde você, quando quiser ter esse momento, então você vai para aquele lugar e passas os teus momentos de leitura. Há quem tem, há quem chama quarto de guerra, há quem chama o lugar dele de meditar, o altar. Pronto, é um lugar que você escolhe. Como segunda etapa, não é muito diferente desta, eu digo que é criar um ambiente, né? E quando falo de criar um ambiente, estou a me referir, por exemplo, ter uma música de fundo, ali uma música, um ambiente de preferência. Esta aqui, no meu caso, por exemplo, eu prefiro que seja uma música sem palavras, né? Que tenha apenas uma melodia, assim, lá no fundo. Mas bem assim mesmo, ambiente que aquilo também ajuda a dispor a tua mente, né, para aquele momento de leitura ou de meditação propriamente dito. Essa é a terceira etapa. Agora, na quarta etapa, é aquela etapa que é um pouco mais um pouco mais particular, que é o momento em que você prepara as ferramentas que você vai precisar para ler ou para meditar. Eu esqueci-me aqui de salientar algo. Quando nós falamos de meditar, a meditação você pode fazer no mínimo uma vez por semana. No mínimo. Há quem faz 2 vezes. Por quê? Por que é que eu digo no mínimo? Porque como nós vimos na definição ou na diferença, a leitura você pode fazer diariamente, aquilo pode te levar uns 5, 10 minutos. Já a meditação é uma coisa que, no mínimo, você terá de ter ou dedicar ali uns 30 a 25 minutos. Porque estamos a falar de estudar, no mínimo. Há quem leva mais tempo e, por isso, eu aconselho a fazê-lo pelo menos uma vez por semana ou 2, né, no mínimo. Mas há quem também faz isso com mais... tem mais dias, né? Mas o mínimo, faça isso. Então, você vai preparar, na quarta etapa, você vai preparar as ferramentas. E como ferramenta, eu hoje vou vos fazer entrar um pouquinho na minha intimidade. Não trouxe toda a minha ferramenta, mas trouxe algumas coisas que é para ilustrar e se calhar também pode ajudar alguém ali em casa. Nas ferramentas, em primeiro lugar, nós temos, por exemplo, já as versões bíblicas. Existem variadíssimas. Tem, por exemplo, várias versões, né? A Almeida, a linguagem fácil, tem a moderna, tem a mais nova tradução e etc. Pronto, aqui é onde nós vamos ver mais ou menos, começar a estudar um pouquinho mais os autores, quem é o autor do livro, quais são os destinatários para quem eles foram dirigidos inicialmente, o contexto, os versículos chaves, a particularidade que podemos encontrar neste livro, os temas principais explicados e de forma a que nós consigamos aplicar na nossa vida diariamente. E então eu vou mostrar-vos algumas coisas que eu uso para poder fazer a minha meditação. Por exemplo, essa aqui é uma delas, né? Essa aqui é uma das Bíblias
que vocês têm visto já no programa, a Bíblia da Pregadora. Aqui você tem as ilustrações. Por exemplo, nós lemos aqui como livro de base Josué 1:8, né, que fala assim da prosperidade, que fala que o facto de nós lermos e guardarmos essa lei que é a Bíblia, com todo o amor e carinho, lermos, meditarmos, ele vai nos ajudar a prosperar, né? Vai nos ajudar a termos sucesso naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Esta Bíblia, por exemplo, para além deste versículo, ela nos dá um versículo que fala quase a mesma coisa. Quase, se calhar até não, fala mesmo a mesma coisa e é em Salmos. Então, ela vem aqui, eu vou tentar mostrar-vos. Ele vem aqui assim, já ajuda-te a ver o caminho para o sucesso. Já te dá aqui o tema. Depois eu tenho Josué 1:8. Depois tens aqui um outro versículo que ele te mostra para fazer a equivalência. E está bem aqui assim, Salmos, está em Salmos 1, o versículo 3, que é aquele que nós todos conhecemos, né? Que fala Salmos 1:3, que fala da videira, aquele que está sentado, sim, está em Salmos 1:3. Então, se você reparar, nós vamos ler rápido, só para vocês perceberem do que eu estou aqui a tentar vos dizer. E ele vai falar um pouquinho da mesma coisa. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, temos aqui uma equivalência daquilo que nós estávamos a ler, daquilo que nós vimos no primeiro versículo. Então, são ajudas assim que te permitem compreender um pouco mais. Depois tu tens aqui as tabelas. Tens as tabelas aqui. Essas tabelas vão te ajudar a perceber os contextos em que a Bíblia falava, né? Aqui tu tens aqui várias coisas a mostrar aqui antes de Cristo. Tu tens aqui a cronologia bíblica, quer dizer, tens aqui várias. Quer dizer, cada Bíblia tem a sua particularidade e você vai descobrindo muita coisa e entender muita coisa. Tem aqui essa Bíblia também, que é a Bíblia DEC. Ela também tem algumas particularidades aqui. Tem os comentários aqui. Tu tens aqui todos os comentários. Depois tens aqui as cidades, né, que te ajudam também a perceber as cidades onde algumas coisas aconteceram. E também tens aqui a Bíblia, ela própria vai te mostrar, né, tabela de equivalências. Tens aqui mais uma tabela de equivalência e cada uma delas vai te explicar de um modo diferente, né? Aqui, por exemplo, temos aquela parte da arca, quer dizer, arca do tabernáculo, né? Para quem chega na história de Êxodos, tu tens depois aqui as ilustrações, o que significava cada parte, né? O lugar santo, o altar de incenso, a mesa, os candelabros, vão te mostrando assim algumas coisas. Portanto, são desde já dizer que são coisas são Bíblias que você pode adquirir aqui na nossa praça, no nosso mercado, nas várias livrarias que existem. Então, isso é para ajudar-te a perceber um pouco mais. Depois tens essa aqui, a Bíblia de Estudo Explicada. Aqui tu tens dicionário, tens a harpa também. Para quem gosta dos cânticos e quem ainda conhece, né? Mas aqui é a mesma coisa. Tu tens aqui as explicações, tens os nomes, as abreviaturas, né? Tens aqui as abreviaturas. Quer dizer, no final, por isso é que vai te levar um pouco mais de tempo. Você vai começar a prestar atenção e é bom que entendas cada
por cada versão vai falando, você vai pegar o versículo, vais pegar o livro, vais pegar o mesmo capítulo e vais comparando o que uma fala diferente da outra. E aquilo ajuda-te a perceber um pouco mais. Depois tens aqui, eu tenho aqui um comentário bíblico popular, que é, essa aqui é especificamente do Antigo Testamento, o que eu trouxe hoje, mas existe também o do Novo Testamento. Tá, aqui tu tens os vários comentários, os contextos e os temas, a autoria, a data. Tens alguns esboços também, né? Tens aqui alguns esboços já. Então, tens aqui a autoria, tens a data, tens a introdução, a posição singular no canon, tens os contextos e temas, como eu disse. Essa aqui, por exemplo, é do livro de Obadias, né? E então, são ferramentas assim que te podem auxiliar e que te vão auxiliar a ter uma meditação excelente, uma meditação eficaz. Essa aqui é de William MacDonald. Então, podes também ver isso em qualquer uma das livrarias aqui, se calhar adquirir todos os que existem, né, que é do Novo Testamento e do Antigo. O meu é especificamente do Antigo. Eu tenho aqui, essa, não me julguem, por favor, ela está mesmo bem cansada, mas é a minha agenda, né, porque no final você vai fazendo apontamentos, vai escrevendo. Então, eu tenho aqui essa minha agenda, são umas coisas de estudo, e também tenho aqui o meu caderno. Esse já é um dos mais novos, senão os outros já estão todos preenchidos e vão ficando, vou sempre substituindo cada um deles. Depois tu tens, por exemplo, há pessoas que... Há livrarias, né, que vendem. Eu, sinceramente, nesse momento não tenho, mas existem os chamados... Em inglês chama-se eyeliner, Bible eyeliner. São delineadores próprios para a Bíblia, né? Porque os demais fazem com que as nossas Bíblias fiquem bem mais borradas. Ou seja, quando você sublinha uma passagem, aquilo vai passar também na outra folha, porque, como nós sabemos, as folhas da Bíblia são todas assim, muito sensíveis, muito frágeis. Então, eu, sinceramente, não tenho isso nesse momento, esses apropriados, mas eu uso mesmo esses marcadores, uso aqui o meu lápis e uso as minhas esferográficas desse tipo. Então, é para dizer que é sempre bom. Tenho a minha réguazinha também para sublinhar e fazer aquelas anotações. Então, são as coisas que você prepara, assim, tudo ali pronto, antes de começares propriamente a meditação ou a tua leitura, mas aqui eu diria que é mesmo já a meditação. Aqui não é simplesmente uma leitura. Ou quando você vai começar a aplicar, para você precisar usar essas ferramentas todas, é já no processo de meditação propriamente dito e não mais na leitura. Então, aqui como quarta etapa, é mais ou menos isso que eu trouxe. Claro que existem vários, eu tenho mais coisas e você também pode usar e comprar mais, ter mais Bíblias. Existem variadíssimas Bíblias que explicam muita coisa boa e ensinam muita coisa boa para o nosso dia a dia. Temos os sites de leituras também e depois dos sites, bom, há quem para ler assim prefere, por exemplo, continuar apenas com a Bíblia em áudio também, que é uma ferramenta muito potente, muito interessante, muito boa. Também vocês podem usar. A Bíblia em áudio tem a vantagem de você poder ouvi-la no carro, você pode ouvir antes de dormir, aqueles minutinhos antes de você adormecer, ou ainda de manhã muito cedo mesmo, enquanto estás a te preparar
vais ouvindo a Bíblia antes de sair de casa para os teus afazeres, vais ouvindo e a tua memória vai sempre reter alguma coisa e que vai fazer bem ao teu espírito, e depois então ter aquele dia propício, ter aquele dia marcado que você vai tirar um tempo, vai dedicar um tempo para a meditação propriamente dita. Assim, passamos para a quinta etapa. Na quinta etapa é a oração. Depois de você ter tudo preparado ali, já estás no teu local de meditação, já tens o teu fundo ambiente ali, tens todas as tuas ferramentas, então você vai orar. Tire sempre um tempinho. Tenha sempre um momento em que você vai orar pedindo a Deus que te esclareça as coisas que você não entendia antes, né? Que pedindo a Deus que Ele te ajude a entender, a compreender o que você vai meditar. Isto por quê? Porque a Bíblia, como nós sabemos, é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Foi um livro que foi escrito pelos homens, sim, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E então é importante que, ao meditarmos, né, o próprio Espírito Santo venha fazer esse trabalho de nos ajudar a compreendermos, a entendermos as coisas que lá estão escritas. E isto vai nos ajudar então nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada de meditação da palavra. Em sexta, ou como sexta etapa, eu trago aqui o aspecto que é passarmos na escolha do livro. Aqui passamos propriamente na escolha da passagem que nós vamos ler, do capítulo que nós vamos escolher para ler, não é? E isto pode ser aleatório. Isto pode ser aleatório. Você pode começar por ler um livro, um capítulo do Novo Testamento, ou ainda do Antigo Testamento. Pode escolher ler um livro pequeno, que nós temos livros bem curtos na Bíblia. Podes decidir começar por ler um livro grande, um capítulo grande de 50 versículos, por exemplo. E isto tudo é a teu critério. Isto é a teu critério. Faça isso de acordo à tua disposição naquele momento. Pode escolher também meditar ou aprofundar um livro que você tenha lido, né, ao longo da semana, que você passou assim de forma muito rápida, ou que você ouviu nas tuas audições da Bíblia em áudio. Então, naquele dia, pegar novamente aquele livro que é para estudar, então, aprofundar os teus conhecimentos a respeito daquele livro. Como sétima etapa, eu trago o aspecto de entender e compreender o que a Bíblia quer nos ensinar, o que a Bíblia quer nos mostrar, o que a Bíblia quer nos revelar. Na sétima etapa é praticamente, digamos, o epicentro da nossa meditação. É aqui onde nós passamos o momento em que nós nos fazemos questionamentos, claro, direcionados com aquilo que nós acabamos de ler ou aquilo que estamos a meditar. É aqui onde você se pergunta ou vais fazer as questões como: quem são os autores? Quem é o autor desta história? Né? Quem é o autor? Estamos a falar quem narrou. Para quem foi escrito? Para quem esse autor endereçou ou escrevia? Depois temos aqui o outro aspecto, que é qual era a localização geográfica, qual era o contexto cultural, qual era o comportamento dos primeiros destinatários. Essas são as questões que nós temos de nos fazer nesse momento, na sétima etapa, por exemplo. Por exemplo, temos a carta de Efésios, né? Foi o apóstolo Paulo que escreveu. Ok. Mas o que é que eles estavam
a passar naquela altura para que o apóstolo Paulo escrevesse aquilo? Essas são as questões. Os filipenses, o que é que eles estavam a atravessar? O que é que eles estavam a viver para que o apóstolo Paulo escrevesse aquilo que ele escreveu? São as questões que nós devemos, assim, fazer nesse momento da sétima etapa. A nós mesmos, mas para direcionados com o livro que estamos a ler, de maneiras a serem compreendidas, de maneiras a que nós compreendamos. Depois, eu diria que é importante salientar e não nos esquecermos que a Bíblia é um livro que foi escrito há muitos anos. Ele é muito antigo. Foi escrito há mais de 1900 anos. Então, existem coisas que se aplicavam naquela altura que hoje mudou de certa forma, né? Então é importante não se esquecer disso. O que significa ou significava, né? Porque existem usos e costumes que eles usavam que hoje nós não usamos. São diferentes. Contextos, por exemplo, político é diferente, o contexto religioso hoje é diferente, o contexto cultural, né? Eram diferentes. Hoje, naquela época, a religião judaica e o cristianismo, isso tudo estava bem no início. Então, são aspectos a não esquecer, a não pular. É importante prestar atenção a isso, para que compreendamos de facto o que os apóstolos, quando escreveram, por exemplo, temos o apóstolo Paulo, temos Pedro, temos João, o que eles estavam a querer dizer aqui naquela época especificamente, por que eles usaram essa palavra ou aquela. Então, essas são as questões ou aspectos a termos em conta. Tem um outro aspecto que é, por exemplo, o que diz o texto, né? Do que retrata o texto, o livro. Então, porque às vezes o livro que nós estamos a ler agora é continuação, né, do livro anterior a ele ou posterior. Às vezes a história que nós estamos a ler, o capítulo que nós estamos a ler é continuidade do que nós lemos anteriormente ou o que vamos ler posteriormente. Então, é sempre bom procurar entender o que está a retratar o texto, porque às vezes, para nós termos uma meditação eficaz, isso é necessário. Um outro aspecto aqui, estamos sempre, não se esqueça, na sétima etapa. Um outro aspecto é procurar identificar o significado do capítulo. Ou o livro, né, para os principais destinatários. O que Deus queria lhes ensinar a eles de forma particular? Qual era o conteúdo importante para eles naquela época, dentro daquele texto? E depois, ainda nesse aspecto, fazermos o mesmo exercício para nós. O que eu hoje posso aprender com este texto? O que Deus quer me ensinar? Qual é o exemplo a não seguir neste texto ou na vida destes destinatários? Então, o que Deus quer me revelar hoje? O que Deus quer me mostrar hoje com essa história? Então, esses são alguns aspectos que são importantes a ter em conta na sétima etapa. Depois temos a oitava, a etapa número 8. É escolher 3 coisas a reter do que nós lemos. Aqui basicamente estamos a falar do resumo, né? Estamos a falar, sim, aqui já estamos na fase de resumir o que nós lemos, o que nós estamos a meditar. 3 coisas. O que eu posso reter? Né? No ponto de vista geral,
mas também para a nossa vida, do ponto de vista assim particular, para mim mesmo. O que é que eu posso reter? O que é que me pode ser útil? E por conseguinte, temos a nona etapa, que é praticamente está ligada à oitava, que é a questão da prática, a aplicação propriamente dito, né? Aqui é aquele momento em que das três coisas que você reteve, o que nós podemos reter, o que é que eu posso pôr em prática de forma imediata já, pelo menos escolher uma delas. Aqui é escolher uma delas, pelo menos, que eu vou aplicar de forma já no meu comportamento. Por exemplo, há aspectos que aqui vão realçar de novo. Será que há exemplos de comportamentos a não seguir? É aqui onde você se faz essa pergunta. Na minha forma de pensar, na minha forma de agir, como é que eu devo viver com as coisas que Deus me ensinou por intermédio deste livro, por intermédio deste capítulo? É aqui. O que é que eu devo pegar em termos de encorajamento? São os aspectos. Esse é o exercício, então, que nós fazemos aqui na nona etapa. Depois, na décima, assim mesmo para finalizar, é o momento em que nós voltamos a orar. Só que diferente da primeira oração que nós fizemos antes de começar a meditação, esta oração aqui é uma oração para agradecer, é uma oração de agradecimento, é uma oração que você agradece a Deus por aquilo que Ele te ensinou, por aquilo que Ele te revelou no teu caráter, na tua forma de agir, no teu comportamento, na tua forma, no teu sistema de pensamentos, aquilo que Ele te revelou, aquilo que Ele acrescentou, aquilo que Ele te mostrou, que são coisas a serem mudadas, aquilo que Ele corrigiu por intermédio dessa meditação que você fez. Então, esse é o momento em que você agradece ao Senhor, primeiramente, e depois fazer em simultâneo um pedido a Ele para te ajudar a conservar o que você ganhou, conservar o que você aprendeu, conservar aquilo que Ele te instruiu, aquilo que Ele corrigiu, conservar de forma a que aquilo se torne não só útil para ti, mas também para as pessoas à tua volta. Afinal de contas, nós estamos inseridos numa sociedade. Então, sempre que Deus nos faz o bem, é para que nós façamos o bem a outros, que nós sejamos também uma bênção para as pessoas à nossa volta. Então, conservar bem o que aprendeu para que seja útil na nossa caminhada com Deus, né, diariamente e não só. Então, assim mesmo para finalizar, eu quero lhe dizer, deixa-te, no final de tudo, deixa-te inspirar pelo Espírito Santo, deixa-te inspirar e conduzir por Deus, né, por aquilo que Ele quer te revelar. Seja apenas sensível, deixa-se inspirar. Deixa-se inspirar e que Deus realmente te ajude. E de certeza que Deus vai te ajudar como Ele tem nos ajudado e vai continuar a nos ajudar a caminharmos e a entrarmos nessa jornada de meditar, ler a palavra de Deus com mais intensidade, com mais dedicação, para que sejamos de facto uma bênção para a nossa sociedade e que tenhamos sucesso naquilo tudo que nós fazemos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, mas eu quero aqui pedir-lhe uma coisa. Se estas 10 etapas, se o que nós partilhamos aqui agora lhe foi útil, né? Diga-nos ali nos comentários qual das etapas constituía para si o maior desafio e se você já tinha algum, se todas elas eram algum desafio, se só tem pelo menos uma. Então, diga-nos ali se este conteúdo, se esta partilha foi uma bênção, foi útil para a sua vida. Não se esqueça,
Coloque ali nos comentários, por favor, e que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Mas eu vou, mesmo assim, para finalizar, eu quero ajudar alguém. Como vocês sabem, nós falamos aqui, o capítulo que nós lemos, o versículo que nós lemos, assim, para começar, fala que esse livro não se aparte. Ele fala de prosperidade. Ele fala de sermos bem-sucedidos. Na verdade, se nós formos na essência desse livro, desse versículo, é como se fosse uma promessa. Quer dizer, como se fosse, não, é uma promessa para nós. Entretanto, essa promessa se aplica, de facto, aos filhos de Deus, a quem já é filho. Nem todos nós somos filhos. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E para sermos filhos, é necessário um pormenor: ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ter o Filho de Deus dentro de si. Receber a Cristo como Senhor e Salvador. Isto está em João. João nos mostra isso. João 1:12. A todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você ainda não tem Cristo, não tem como essa promessa se aplicar ou ser evidente na tua vida. Então, eu quero ajudar-te a aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador hoje. Então, vou lhe pedir apenas que coloque a sua mão no seu coração e repitas comigo essas palavras. Eterno Deus, eterno Pai, obrigada por este tema. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada pela salvação. Reconheço que sou pecador. Reconheço que morreste na cruz para me salvar. E por isto te peço que perdoes os meus pecados, que laves o meu coração e que me ajudes a andar em novidade de vida. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Arranco o meu nome hoje do livro da morte e escrevo o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a andar de acordo com os teus princípios, de acordo com os teus valores, de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu vou orar rapidamente. Eterno Deus soberano Pai, eu oro a favor deste homem, desta mulher, deste jovem que te aceitou como Senhor e Salvador da sua vida hoje. Peço que o Senhor lhe ajude a não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que ele continue firme na tua palavra. Encaminha-lhe, Deus, ajuda-lhe, orienta-lhe a uma igreja, um local em que ele consiga crescer espiritualmente, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Creia que o Senhor entrou na sua vida, creia que o Senhor entrou no seu coração e que a sua vida de agora em diante não é e nunca mais será a mesma. Entretanto, quero lhe aconselhar a procurar uma igreja, de preferência cristã, ali ao pé da tua casa, para que você seja enquadrado, porque, como nós sabemos, todos nós, quando nascemos, somos bebês. E você hoje nasceu de novo, só que espiritualmente você é um bebê sim. E você precisa de enquadramento, você precisa de ajuda para amadurecer, para crescer. Se você não tem ao lado da sua casa uma igreja, envie para nós, no número que vai aparecer agora ali no ecrã, a palavra novo, e nós lhe vamos ajudar a enquadrá-lo para poder então caminhar e crescer na sua caminhada com Cristo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a Angola, a África e o mundo.
Ao finalizar o nosso programa de hoje, nós queremos lembrá-lo que nós estaremos por cá dentro de mais 15 dias com mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Isso mesmo, coloque na sua agenda e até lá, não se esqueça, hashtag tem de ficar atento.